Em educação, só um minuto que eu perdi aqui o texto. Pela UFSCar. Seu doutorado analisou o impacto da política de inovação em ciência e tecnologia sobre a universidade pública, resultando na publicação do livro A Universidade Mercantil, um estudo sobre a relação entre a universidade pública e o capital privado, da editora Atlas. Atualmente é professor de Educação Básica de Ribeirão Preto e pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Sertãozinho. É autor dos livros O Nascimento da Nação, como o Liberalismo produziu o Protofascismo Brasileiro, volume 1 e 2, pela editora IFE, e Discurso sobre o Banco, Notas sobre o Racismo e o Apocalipse do Liberalismo, que nós estamos lançando hoje. Esse livro é um ensaio analítico sobre a relação entre o capitalismo, o liberalismo e o racismo, e nasceu do encontro do autor diante da forma como o racismo é contemporaneamente pautado, vinculado à sua superação pelo empreendedorismo em uma conjuntura mais adversa aos trabalhadores negros, majoritariamente desempregados, desalentados e precarizados na informalidade. Nós vamos abrir então para o autor falar sobre o livro e após a gente abre para o debate, para comentários e perguntas. Obrigado, Priscila. Bom, boa noite a todos, todas. Boa noite, principalmente, né, que eu sei assim que um momento como esse é um momento que é importante no sentido de externar aquilo que foi produzido, mas também é importante como uma forma de congratulação a todos e a todas que estão aqui, né? No sentido da gente poder se encontrar, conversar, porque esses momentos são cada vez mais raros, né? E acho que as falas da Simone, do Vanderlei aqui, né? Simone principalmente falando da construção desse espaço, da construção coletiva desse espaço, né? Não foi uma empreiteira que fez, né? Foram trabalhadores da década de 30 que saíam de suas fábricas nos fins de semana e com suas mãos faziam vaquinha, né? Construíram esse espaço que resistiu à ditadura, estava completamente esquecido. Houve um resgate político, institucional, histórico desse espaço. Então, eu acho que é uma boa noite também à história do local, à história da classe que conseguiu construir esse espaço, porque parece simples construir algo, mas na sociedade capitalista é muito difícil para a classe trabalhadora construir qualquer coisa, né? Inclusive espaços físicos, né? De espaços coletivos, de congratulação, de reunião, né? Eu gostaria, inicialmente, de fazer um agradecimento, né, a 3 pessoas aqui que leram a obra, né, antes e que, enfim, fizeram uma análise, assim, toda a obra que é inicial é uma obra difícil de ser lida, né, porque é muito mais confusa do que propriamente qualquer outra coisa, né. Então, que está o meu orientador, assim, quem passou por qualificação de mestrado, doutorado, sabe que a qualificação é um texto difícil, né? Difícil ler, difícil, né? E se refina muito tempo depois. É sempre importante ter essas pessoas para conseguir fazer uma análise honesta, né? Então eu gostaria de agradecer a Juliana Piunti, que está aqui, a professora do Instituto de Sociologia, que fez a leitura, o Felipe, que está aqui gravando pelo blog Calçadão, e uma pessoa que não está aqui, na verdade eu não sei onde ela está hoje, porque ela está em Brasília, ela está em São Paulo. Última vez que eu vi ela está em Buenos Aires, que é um amigo meu de militância chamado Igor Grabois, que é neto da família Grabois, que liderou a guerrilha do Araguaia, etc., né? Ele também fez a leitura.
e todos os três colocaram coisas que foram fundamentais para a produção final do livro, né? Porque eu acredito muito que o livro é sempre assim como esse espaço, o livro também é uma obra coletiva, né? Então, o livro anterior que eu lancei sobre os cursos que eu ministro também são obras coletivas, porque os alunos participaram ativamente, perguntando, elaborando, criticando. E aqui, no caso, os três foram fundamentais para a elaboração desse livro. Então, eu agradeço imensamente os três. Tá? Antes de começar também, eu gostaria de falar, que muitas pessoas já perguntaram, e eu vou retomar um pouco no final, mas eu acho que o contexto pede isso, sobre a capa, né? Porque muitos perguntam se meu filho fez a capa, né? E na introdução, né, há um breve histórico da capa, que eu acho que é importante ler aqui para que todo mundo entenda também. Eu escrevi assim: por fim, cabe uma explicação para as cartas que compõem o livro. As cartas utilizadas são de crianças e moradores do Complexo na Maré, enviadas ao Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro em agosto de 2019, juntamente com mais 1.500 cartas. Os moradores exigiam o retorno da ação civil pública, que regulamentava as operações policiais da cidade, suspensa pelo próprio tribunal. Foram enviadas após os assassinatos de 6 jovens pela polícia, que cumpriam uma promessa de campanha do então governador Wilson Witzel, a de, aspas, mirar na cabecinha em fogo, fecha aspas. Em 2021, após a morte de João Pedro, por membros da Polícia Civil e da Polícia Federal, o Superior Tribunal Federal proibiu ações não motivadas na pandemia, devendo o responsável pela operação notificar o Ministério Público Estadual. Os índices de violência e letalidade policial caíram drasticamente nos meses seguintes. Em maio, a Polícia Civil, atrelada ao bolsonarismo, invadiu o Jacarezinho e matou 28 pessoas, com explícitos elementos de execução. Em seguida, o STF julgaria, em plenário virtual, petição do PSB, Defensoria Pública e Movimentos Sociais, que exigia uma proibição mais efetiva, instituição de protocolos e plano de redução de letalidade policial. Alexandre de Moraes pediu vistas, suspendendo a ação, com a alegação de tempo para reflexão. Em junho, logo em seguida, portanto, a Polícia Militar matou Kathleen Moraes, grávida de 3 meses. Uma vítima do tempo. Até 25 de maio de 2022, Cláudio Castro acumulava 39 chacinas e 178 assassinatos, conforme o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Até 1º de agosto de 2022, somaram-se as chacinas do Alemão e da Vila Cruzeiro. As cartas dos moradores da Maré estão arquivadas em processo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Então, essa é uma foto, um desenho de uma criança de 9, 10 anos, salvo engano. Foi enviada à juíza, né, titular da ação, e sempre no começo de cada capítulo, né, na prática são quatro capítulos, né, 5 contando com a introdução, há uma carta ou um desenho, né, uma carta em forma de desenho, uma carta em forma de escrita, de alguma criança ou de algum morador do Complexo da Maré para a juíza. Tá? Então, essa é a história da capa e das capas dos capítulos. Tá? Bom, posto isso, eu vou fazer uma breve explanação sobre o livro. Né? O livro está dividido, como eu já apontei, em 4 capítulos, né? Excetuando a introdução. Esses 4 capítulos fazem um percurso que objetiva analisar a forma pela qual, sobretudo, o grande capital se apropria hoje, né, contemporaneamente, a algumas pautas e algumas demandas específicas de movimentos sociais, mas no caso do livro especificamente do movimento negro. Por quê? Porque esse livro ele surgiu como uma espécie de anexo de um outro livro que eu produzi há um mês atrás. Na prática, na verdade, o livro já está... As 2 editoras passaram por crise na pandemia, como as livrarias, então elas atrasaram, etc.
uma quase fechou, né? Enfim. E acabou dos 2 livros serem publicados em um espaço de um mês e meio, né? Que não é razoável, mas aconteceu. E esses 2 livros são gratuitos, e-book, né? Desculpa, os 2 volumes do livro anterior são gratuitos, e-book, né? Está no site da editora do Instituto. E eu realizava então pesquisa sobre os movimentos conservadores no Brasil, e essa pesquisa foi iniciada a partir de 2016, né? Quando se via claramente a ascensão de movimentos fascistas e neonazistas no Brasil, né? Sobretudo em redes sociais, na internet, e na pandemia houve uma inflexão, sobretudo do grande capital, acerca das pautas do movimento negro, né, que, a meu ver, são classificadas de maneira ora pejorativa, ora não, de pautas identitárias, né, equivocadas, na minha opinião, em certo sentido, porque também não contribui, né, só falar que é identitário. E esse grande capital passa a trabalhar com essas pautas a partir de uma dubiedade, né? É dúbio, né? Há uma espécie de dicotomia, mas uma dicotomia que não entra em paradoxo e contradição. Grandes empresas passaram a inserir e se apropriar de pautas do movimento negro, né? Ao mesmo tempo que apoiavam e financiavam, por meio do lobby, as políticas mais regressivas da história do Brasil, pelo menos na Nova República, desde 1988. Então, enquanto o grande capital apostava no fim do pacto social estabelecido pela Constituição de 1988, esse mesmo grande capital apostava também na inserção e no trabalho midiático sobre algumas pautas dos movimentos sociais de uma maneira geral, mas na pandemia, sobretudo, do movimento negro. Essa apropriação ficou conhecida, ou é reconhecida, na minha opinião, pela conceituação bastante imprecisa do que a grande mídia chama de antirracismo. Há algumas falas do atual ministro Silvio Almeida, sempre coloco o dedo, não sei porquê, Silvio Almeida, acerca da apropriação também indevida que fizeram do conceito de racismo estrutural. Há uma longa discussão na academia se esse conceito é pertinente ou não, porque, lógico, o racismo é estrutural. O próprio Silvio já fez um meio de campo, digamos assim, a ponto de concluir que é muito mais uma questão retórica educativa do que propriamente algo que tem um rompimento acadêmico, científico, enfim, né? Mas o fato é que a apropriação do que se convencionou, ou do senso comum sobre racismo estrutural, caiu, por extensão, em uma outra conceituação, que é o antirracismo. E o antirracismo aqui, pelo grande capital, ele não é entendido como uma política antirracista, mas como práticas antirracistas. Ou seja, como são práticas antirracistas, apenas uma coisa pode incidir positivamente na luta contra o racismo, que é a educação. A famigerada educação antirracista. Então, nós temos um problema hoje no movimento negro, porque se o problema do racismo pode ser superado por uma educação antirracista, e esse é o paradoxo conceitual categorial que está posto hoje em parte da academia do movimento negro, se o antirracismo é uma questão educacional, então o racismo
é uma questão de ignorância. E se racismo é uma questão de ignorância, o racismo pode ser superado por uma educação de sensibilização. Entenderam o cerne, o ponto da questão? Tá. Então, a apropriação do grande capital sobre o conceito ou categoria antirracista, ou racismo estrutural e racismo estrutural, tem uma pegadinha. Não é apenas uma apropriação, é uma apropriação até certo ponto refinada, porque tem por objetivo reproduzir o cerne do liberalismo. Então, qual que é o problema do movimento negro? Nesse exato momento, para esse grande capital, é não ter uma elite negra. Ou não ter, a grande questão é formar uma classe média negra. O que é importante também, tá? Mas não é o ponto, né? A grande questão, portanto, é recompor ou compor a sociedade de uma maneira que consiga reproduzir todos os elementos do modo de produção capitalista. Então, o antirracismo, ele é algo que não incide necessariamente sobre uma crítica ao modo de produção capitalista. Então, é extremamente refinado o que o grande capital faz hoje. E ele faz isso a partir de duas coisas que são muito caras para o negro brasileiro ou o negro de uma maneira, o negro do continente americano, que é a questão da representatividade e a questão da estética. Por isso que as principais empresas que se apropriam disso, né, dessa compreensão de racismo e antirracismo e racismo estrutural, são empresas que tratam a questão exclusivamente no âmbito da representatividade e do entretenimento. E aí nós temos um problema muito simples, né? Que eu trabalho isso ao longo dos capítulos, sobretudo o terceiro capítulo. Vamos pegar aqui exemplos de algumas empresas para ser mais objetivo. O Itaú Unibanco, ele é formado basicamente por 4 famílias que vêm do escravismo brasileiro. Então tem a família Becker, que descende da família Visconde de Pinhal, né? Conde de Pinhal, aqui em São Carlos. A família Vilela, a família Setúbal, que descende da família Souza Aranha de Campinas, sobretudo a família Setúbal, a tal da Tite Setúbal, e uma família incógnita, né, que eu trabalho muito no texto, que é a família Moreira Salles. A família Moreira Salles descende de 2 outras famílias de Minas, né, família Alvarenga e família Botelho. Família Botelho muito famosa, inclusive o nome de cidade, Minas. Todas essas 4 famílias, o Itaú Unibanco, e aí eu faço um histórico do Itaú Unibanco, o capital inicial do Itaú Unibanco, do Unibanco e do Itaú, que eles eram separados, se juntam apenas em 2001, né? São capitais originários do tráfico e do trabalho escravizado. Esse é um ponto. Entretanto, o banco hoje detém o seu lucro, ou tem grande parte do seu lucro, não só pelos juros, mas pela relação que esses grandes complexos financeiros possuem com o orçamento público. Então, se a gente pensar no orçamento público brasileiro, 40% a 50%, dependendo do ano, é distribuído para aqueles que detêm papéis da dívida pública. 80% daqueles que detêm papéis da dívida pública são bancos, fundos de investimento e fundos de pensão. Não é para a gente pode até comprar um papelzinho ou outro, mas, né, porque tem gente que pensa assim, né, a questão do empreendedorismo, mas quando a gente vai analisar os dados, não ocorre, não é assim. O orçamento público,
já que nós estamos discutindo reforma tributária, é formado basicamente pelos tributos dos trabalhadores mais pobres. Há várias pesquisas, por sinal, que comprovam que boa parte do orçamento público é formado por tributação de trabalhadoras negras. Quem paga mais imposto no Brasil são trabalhadoras negras. Proporcionalmente, e se pegar por faixa, distribuir em grupos, né? Em termos absolutos também, porque tem muito. Então, perceba, o Itaú, ele trabalha em suas propagandas com mulheres negras. Mas o sistema que o Itaú defende por meio do lobby é uma tributação regressiva que incide, sobretudo, sobre trabalhadoras negras. Então, a discussão da representatividade desvinculada da estrutura econômica, como no caso aqui a estrutura tributária, faz com que nós acreditemos que o Itaú e um banqueiro, na sociedade brasileira, pode ser antirracista. É refinado o que o grande capital faz. Na cidade de São Paulo, no bairro Jardim Paulista, a média de vida é de 80 anos. 79, alguma coisa, quase 80 anos. Há bairros em São Paulo cuja distância não é maior do que 10 quilômetros e que a expectativa de vida é de 60. A população daquele bairro, por exemplo, de São Mateus e Sapopemba, teria dificuldade de passar na lei de sexagenários de 1885. Extrema dificuldade. Então, como é que o grande capital pode ser antirracista se trabalhadores pobres e negros vivem comprovadamente menos e esse grande capital, para ter mais espaço orçamentário para acumulação de capitais sobre o orçamento público, defende arduamente a reforma da Previdência? Como pode o grande capital ser antirracista se comprovadamente todo trabalho escravizado encontrado pelos auditores do trabalho, pela fiscalização, estão vinculados a empresas de terceirização? Como alguém pode ser antirracista apoiando a terceirização, sabendo que a terceirização é irmã do trabalho escravizado? Então, o livro, ele analisa a construção desse discurso, a construção ideológica desse discurso. Porque o objetivo do grande capital é tratar o racismo como um desvio comportamental e individual, em que as pessoas podem ser sensibilizadas a ponto de não serem consideradas mais racistas, porque o racismo passa a ser uma questão meramente comportamental. Quando o ponto, e aí a questão por que tem o título Apocalipse do Liberalismo, para a gente entender um pouco que o racismo, como nós conhecemos, a ideia de raça é algo muito recente na história da humanidade. Tá? Há 700 anos atrás, 800 anos atrás, não existia essa classificação, essa conceituação em nenhum povo conhecido. Não existia essa classificação na Grécia, no Egito, nos povos originários brasileiros, os caiagangues, que viviam sobretudo nessa região. Raça é uma construção do liberalismo, sobretudo do século XIX. Porque quando o modo de produção escravista se estabelece como meio de acumulação de capitais, sobretudo para a Inglaterra, no século XVI, XVII, XVIII,
Essa compreensão, ela tem um aspecto de utilitarismo econômico, mas filosoficamente ela está ligada também a compreensões religiosas. Não é só religiosa, mas ela tem uma fundamentação também religiosa. No século XIX, passa-se a ter uma compreensão científica. É completamente diferente, acontece no final do século XIX, XVIII, no final do século XIX, e em todo o século XIX, e no século XX, que é aí que eu trabalho um pouco no segundo capítulo. O nazismo não é um produto inteiramente alemão. O nazismo é uma radicalização da filosofia racializada utilitarista inglesa. Basta ver que a Inglaterra chegou a matar 1,5 milhão de irlandeses em 1835, de fome. O nazismo não é um acidente. O fascismo não é um acidente. Eles estão umbilicalmente vinculados às filosofias liberais. O Montesquieu, no Espírito das Leis, há um capítulo específico sobre o porquê da servidão sobre o negro africano. E ele dizia que o negro africano ele devia ser escravizado, 1, pela utilidade econômica, 2, porque Deus não podia ter dado uma alma, e 3, porque eles viviam num clima que enervava o espírito e a razão. Opa, espírito e razão, isso é liberalismo. O Tocqueville, quando escreveu Democracia para a América, em francês, escreveu capítulos sobre a superioridade do anglo-saxão sobre os outros povos. Porque depois passa a ter uma racialização sobre os próprios povos brancos. Perceptível para quem já foi para a Europa. Que envolve questões de nacionalidade, origem, história, idioma. Tá? Raça não é só o aspecto fenotípico, né? As características fenotípicas em determinados povos. O branco norte-americano é aquele que descende dos pais originários. Por isso que os povos italianos são retratados como italianos nos filmes, não como brancos. Ou plenamente brancos. Há uma hierarquização dos povos e das etnias, das religiões. Tá? E o nazismo é aquele que vai radicalizar isso, com experiências no continente africano. Por exemplo, primeiro campo de concentração com marcação na pele foi de uma colonização alemã na Namíbia, com os hererós, em que os alemães perceberam que era mais fácil matar, ao invés de gastar bala envenenando o poço, que era mais barata. Muitos historiadores alemães, eu trato isso nesse capítulo, estabelecem que a experiência na Namíbia impõe uma racionalização industrial sobre a morte para a administração alemã. Ou seja, não tem como descolar o neocolonialismo da racialização, o colonialismo da racialização, o imperialismo da racialização. A racialização é um produto desses fenômenos históricos. E por fim, para não ficarmos muito tempo, né, eu falo um pouco no último capítulo sobre porque, bom, então eu procuro responder quem pode ser antirracista e como se supera o antirracismo, como se supera o racismo. E eu trabalho muito a experiência cubana, porque a experiência cubana é um paradoxo completo, né? Assumido muitas vezes como acertos equívocos pelo Partido Comunista Cubano,
e pelo movimento negro cubano. Em 1959, diferente de outras tentativas revolucionárias em Cuba, houve um protagonismo muito pequeno dos trabalhadores negros cubanos. Muito pequeno. Reconhecido, inclusive, nas memórias do Fidel Castro. Em 1916, os negros cubanos tentaram fundar um partido chamado Partido das Pessoas de Cor. O exército cubano da época, em 1916, reagiu e matou 6 mil pessoas. Né? Inclusive haitianos, porque há uma região específica de Cuba que tem uma presença significativa e cultural da Haiti, mas isso é outra história. Né? E quando o Fidel assumiu, ele proibiu a existência de clubes brancos, exclusivos para brancos, como tem no Brasil, tinha no Brasil. Então, por exemplo, o Pinheiros era o Germânia, que era específico para a população alemã, Pinheiro de São Paulo, tá? O Paulistano era exclusivo para brasileiros brancos. O Palestra era exclusivo para descendentes de italianos. E aqui em Ribeirão Preto também. Palestra Itália, para italianos, Recreativa para brasileiros brancos. Tá? Inclusive com proibição formal de entrada de outros grupos, sobretudo negros. Né? Aliás, o Ipanema também, até a década de 80 e 90. Né? Só que o Fidel, ele também proibiu a existência de clubes negros. E ele diz isso como uma crítica porque, olha, porque não fazia sentido proibir a reação à racialização daqueles que impunham a racialização, daqueles que impunham o racismo. Porque a compreensão da época em Cuba era muito parecida com a brasileira, da democracia racial. Né? Entretanto, por mais que os negros não tenham tido protagonismo, por mais que tenha tido um equívoco muito sério sobre a questão negra, falado abertamente pelo movimento negro cubano hoje, os negros cubanos tiveram a melhor ascensão social, educacional e de qualquer índice social, econômico, educacional, de todos os negros do continente americano e nos Estados Unidos. Isso, todos os dados de 1959 até 1991, 92, todos os dados de todos os organismos internacionais atestam isso. O que aconteceu? O que Cuba fez que nenhum outro país fez? Cuba controlou a mobilidade econômica. Então, todos teriam emprego razoavelmente com o mesmo salário. A desigualdade de massa salarial no Brasil em 2019, entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros, era de 808 bilhões. Ou seja, trabalhadores brancos receberam 808 bilhões a mais do que trabalhadores negros no ano 2019, antes da pandemia. Não há educação antirracista que dê conta disso. Pode fazer o que for. Não há educação antirracista que dê conta de uma desigualdade tão grande quanto essa. O que eu concluo, portanto? Que o antirracismo depende do controle da mobilidade econômica. É premissa para a superação do racismo. Nós temos um caso na América Latina muito claro em relação a isso.
Então, claro que quando tem a crise, o fim da União Soviética, na década de 90, e a crise econômica em Cuba, uma das soluções cubanas foi reinserir o capital privado, já tinha na verdade, mas reinserir de uma maneira desregulamentada, digamos assim, o capital privado no turismo. Só que para você fazer uma pousadinha em Cuba, onde tem aquele símbolo que você não entende nada, que você pode... estranho aquele símbolo lá, parece 2 Zs ao contrário, que é uma pousadinha que você pode ficar, uma pousadinha de uma família, né? Autorizada pelo Estado. Você precisa de dinheiro, porque você precisa reformar a casa, etc, não sei do que. Esse tipo de comércio hoje em Cuba, ou de serviço, é controlado por famílias brancas. Mas o que aconteceu? Mas como que é controlado por famílias brancas se havia igualdade salarial até 1991, 92? Essas famílias, majoritariamente, são pertencentes a famílias de pessoas que migraram para Miami. E quem migrou para Miami, e 92% daqueles que migraram para Miami são brancos. Apenas 8% são negros. Inclusive prova que a revolução, mesmo não falando sobre, prova que a revolução é popular. Foi popular. Então veja, Cuba é um exemplo tão interessante que a gente vê como a mobilidade econômica é importante, o controle, e a gente vê também que a reinserção do capital privado, a partir da década de 90 e 2000, reintroduziu a desigualdade de renda entre raças. Sistematizado pela academia cubana. Então a questão aqui é simples. O antirracismo depende do controle da mobilidade econômica. Depende do controle sobre capitais. Depende da igualdade salarial. Não é uma questão meramente educacional ou psíquica, em que agora tem até psicólogo, psiquiatra, para tratar sobre a questão de antirracismo. Não é isso. Pode ter sua relevância também, etc., mas estruturalmente não é isso. Racismo estrutural depende da inserção das pautas do movimento negro sobre a estrutura econômica e política. Fora isso, é apropriado pelo grande capital. Tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse grande capital, para finalizar, acaba se apropriando das pautas do movimento negro, como eu falei, mas quando ele se apropria das pautas do movimento negro, ele mercantiliza as pautas e o próprio movimento negro, o próprio movimento de mulheres. Todos os movimentos sociais. Como? Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu. A Bruna está me lembrando que a pesquisa dela foi sobre Carrefour, aqui no caso do Carrefour, da indenização. Sobre Beto, né? Que foi morto por aqueles 3 policiais que trabalhavam de segurança terceirizada. Né? Aí houve um grande acordo judicial, etc. Naquela semana que aconteceu isso, ia ser lançado um livro. Um livro por um autor muito importante desse movimento negro mais ligado à Globo, etc. O nome do livro era Empresas Antirracistas. Olha só, Empresas Antirracistas. O primeiro entrevistado desse livro era o CEO do Carrefour. A editora Ediouro, suspendeu o livro. Então perceba como nós estamos encalacrados num contexto que é muito mais amplo, acho que envolve definhamento de algumas questões do Ocidente,
O Brasil não é o Ocidente, é um país ocidentalizado pela colonização, mas enfim. Mas o fato é que os movimentos sociais brasileiros, a esquerda brasileira, estão numa situação muito complexa. Porque, nesse exato momento, há uma grande iniciativa do grande capital de se apropriar de pautas muito caras à esquerda e aos movimentos sociais brasileiros. Tá? Bom, é isso que eu tinha para falar, para apresentar, acho que eu falei demais, e agradeço a presença de todos, todas, tá, e todos.